Tarso e inclusão, onde as perguntas realmente importam. Olha, a forma como a gente entende as origens do autismo mudou, e mudou muito. Aquela ideia antiga, sabe, de uma causa única, já era. Hoje o que se tem é um cenário bem mais complexo e, sinceramente, muito mais fascinante. Então, nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo no que a ciência mais recente está descobrindo sobre essa interação super intrincada de fatores. Então, a pergunta de $1 milhão é essa, né? De onde vem o autismo? E o mais incrível é que hoje, finalmente, os cientistas estão começando a mapear as respostas. E não é qualquer resposta. É com um nível de detalhe que a gente nunca viu antes. Sabe? Estamos conseguindo enxergar as bases biológicas do espectro de uma forma completamente nova. Beleza, então o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, um panorama geral desse quebra-cabeça complexo. Depois, a gente foca no código genético e nas influências do ambiente. Aí, vamos ver como tudo isso se junta lá no cérebro. E por fim, dá uma espiada no que o futuro da pesquisa nos reserva. Ok, vamos lá. A ideia central que a gente precisa ter em mente é a seguinte: não existe uma causa para o autismo. Acabou essa história. O que a ciência mostra hoje é que ele surge de uma interação, um verdadeiro diálogo, sabe? Entre a predisposição genética que a pessoa já tem e as diversas influências do ambiente. E para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente tem que ir para a base de tudo, o código genético. Pensa nele como se fosse a planta baixa, o projeto inicial do nosso cérebro. É ali que a maior parte das pistas sobre o autismo começa a aparecer. E olha só, o peso da genética é realmente impressionante. Esse gráfico aqui não veio do nada. Ele é baseado numa análise gigantesca envolvendo milhões de famílias. E o que ele mostra é bem claro. Quase 74% do risco de uma pessoa estar no espectro vem de fatores genéticos. Ou seja, é de longe a peça dominante desse quebra-cabeça. Mas, e aqui fica bem interessante, a gente precisa entender como esse risco genético aparece. Não é só sobre o que a gente herda dos pais, não. Existem também as chamadas mutações de novo. O que é isso? São basicamente alterações genéticas que surgem espontaneamente, elas não estavam nos pais. E elas têm um impacto bem forte, aparecendo em até 30% dos casos. E aqui a gente tem alguns dos personagens principais dessa história genética. Nomes como CHD8, Shank3. Pensa neles não como um código abstrato, mas como o manual de instruções para construir peças fundamentais do cérebro. São eles que dizem como criar as proteínas que permitem que os neurônios se comuniquem. Então, qualquer pequena alteração nesse manual pode gerar um efeito cascata em todo o desenvolvimento cerebral. Beleza, já falamos da genética. Agora vamos para outra peça fundamental do quebra-cabeça, o ambiente. E é importante entender o papel dele. Se os genes são a planta da casa, os fatores ambientais não são um terremoto que destrói tudo. Pensa mais como o tipo de solo onde a casa vai ser construída, o clima da região, os materiais. Tudo isso influencia como aquela planta original vai ser executada. Isso é especialmente crítico em fases como a gestação. E a evidência que temos para isso é estatística, mas é muito robusta. Olha esse número, um aumento de 64% no risco. Isso está associado à exposição a um tipo específico de poluição do ar, as partículas finas PM2.5. Sabe, aquela poluição que vem da queima de combustível, durante a gravidez e no comecinho da vida. É uma conexão muito forte. E esse mesmo padrão se repete quando a gente olha para a exposição a pesticidas. Tem um estudo super importante feito na Califórnia que mostrou exatamente isso. Mães que moravam perto de campos onde certos agrotóxicos eram usados durante a gravidez, os filhos tinham um risco 66% maior. O que isso reforça que o momento da exposição, o timing, é simplesmente crucial. E a lista de fatores associados não para por aí. Essa tabela aqui resume vários outros pontos importantes. Olha só, idade parental mais avançada, que a gente já viu que aumenta a chance de mutações de novo, diabetes gestacional, infecções durante a gravidez e até o uso de alguns medicamentos, como o valproato, que pode aumentar o risco em até 5 vezes. Fica muito claro o quão sensível e importante é o ambiente pré-natal. Ok, então temos a genética de um lado e o ambiente do outro. A grande questão é como essas duas coisas se encontram, onde elas convergem para de fato alterar o cérebro. É exatamente aqui que a gente entra na biologia do autismo, o ponto de encontro de todos esses fatores. E uma das teorias centrais que ajuda a amarrar tudo isso é a de sinaptopatia. Nome complicado, mas a ideia é simples. A sinapse é basicamente o ponto de conexão entre dois neurônios. É como se fosse a tomada onde eles se ligam. Lembra daqueles genes de risco que a gente falou?
Muitos deles dão as instruções para construir justamente essas conexões. Então a grande ideia aqui é que o autismo seria fundamentalmente uma condição de fiação cerebral diferente. E aqui tem um exemplo de mecanismo biológico que é simplesmente fascinante. A ativação imune materna. Pensa só, a mãe tem uma infecção ou uma inflamação forte durante a gravidez. O corpo dela libera moléculas inflamatórias para combater isso. O problema é que algumas dessas moléculas podem atravessar a placenta e chegar no feto, influenciando diretamente como os circuitos do cérebro dele estão se formando. É uma conexão perfeita entre um evento ambiental, a infecção, e uma consequência no neurodesenvolvimento. E o mais legal é que essa fiação diferente não é só uma teoria, ela aparece em exames de imagem do cérebro. O padrão que os pesquisadores mais observam é como se fosse uma cidade com um sistema de transporte peculiar. Existem poucas rodovias grandes e eficientes ligando áreas distantes do cérebro, isso é a hipoconectividade, mas ao mesmo tempo, dentro de cada bairro cerebral, existe um excesso de ruas pequenas, um trânsito local super intenso. Isso é a hiperconectividade. Não é melhor nem pior, é só um padrão de organização diferente. E o efeito dominó não para nas sinapses. Essa cascata de eventos acaba afetando muitos outros sistemas. Vemos, por exemplo, um desequilíbrio entre os sinais de acelera e freia do cérebro. Vemos também sinais de neuroinflamação crônica. Até as usinas de energia das células, as mitocôndrias, podem funcionar de forma diferente. E claro, a já famosa conexão intestino-cérebro. Percebe como tudo está interligado? É um quadro realmente complexo. Certo. Diante de toda essa complexidade, a pergunta é: e agora? Para onde a ciência vai? A resposta é que o foco mudou completamente. Ninguém mais está procurando a causa do autismo. A busca agora é por entender os muitos caminhos diferentes que podem levar a ele. E um exemplo perfeito dessa nova fase é uma iniciativa gigante chamada ADSI, lá do NIH, nos Estados Unidos. A ideia é genial, usar o poder da ciência de dados para pegar uma quantidade absurda de informações genética, ambiental, biológica e jogar tudo num supercomputador, basicamente. O objetivo? Encontrar padrões, identificar subgrupos dentro do espectro que antes a gente nem conseguia ver. E a palavra da vez nessa nova era da pesquisa é exposômica. Essa citação do NIH explica bem o conceito. Em vez de olhar para um fator isolado, tipo, foi o pesticida X, a exposômica tenta mapear a totalidade das exposições que uma pessoa sofreu ao longo da vida e como esse conjunto todo interagiu com a biologia única dela. É olhar a floresta inteira, não só uma árvore. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. À medida que conseguirmos identificar esses diferentes subtipos biológicos, cada um com sua própria receita de fatores, será que estamos caminhando para uma era de medicina de precisão no autismo? Uma era onde os suportes e as terapias poderiam ser feitos sob medida para a biologia específica de cada pessoa? Bom, tudo que a pesquisa mostra hoje aponta que sim. Esse parece ser o caminho. Tarso e inclusão, onde as perguntas realmente importam.